Bom dia, meus amores, tudo bem? Nossa, eu tava super empolgada em gravar finalmente esse vídeo para vocês, porque nós chegamos no arcano do tarô, que, assim, eu gosto de todos, mas esse eu tenho uma afinidade especial, porque é o arcano do meu ascendente e da minha lua. Eu acho que eu já comentei com vocês que os arcanos, eles têm uma representação também com os signos, né? E o arcano de hoje, que é o arcano 17, a estrela, é o arcano que rege o signo de Aquário. Apesar de ser leonina, eu tenho ascendente e lua em Aquário. E eu sempre me achei muito aquariana, eu sempre me identifiquei muito com Aquário, né? Com os elementos da água. Então, esse arcano tem um valor, uma relação muito íntima, muito preciosa comigo. Eu converso muito com ele. Então eu estava super ansiosa de trazê-lo para vocês. Eu vou apresentar aqui, como eu sempre faço, alguns decks, né? Para vocês verem como é o arcano. Então, esse aqui é o tarô de White, que eu já comentei com vocês em algum vídeo aí passado, que é, dentre as representações de tarô, talvez o mais fidedigno, né, a origem do tarô de Marsella. Esse deck aqui, que é o deck dos druidas, para mim, em termos de desenho, ele é o mais rico. Eu gosto muito desse deck. No tarô das bruxas, vocês vão identificar aqui um elemento comum, né, em todas as cartas, que é essa presença feminina, né, jogando água num lago e outros jarro na terra. Todos estão assim, tá vendo? Bom, o que significa isso? A primeira coisa que a gente pode levantar daqui é que, apesar de não parecer, tá? Eu peguei aqui a outra carta. Essa mulher da estrela é a mesma mulher que aparece no arcano do mundo. Apesar de aqui um tá amarela, outra não, mas é a mesma mulher. A ideia é que seja a mesma mulher. E que mulher é essa? É a Sofia, é a sabedoria. E a sabedoria, no arcano 17, que é da estrela, ela aparece nua, ajoelhada e até curvada, como se ela estivesse realmente numa posição de reverência, de humildade. E é isso mesmo. E ela tá fazendo essa reverência, ela tá se postando dessa forma mais humilde. A quem? A espiritualidade, que é representada sempre por essa estrela de 8 pontas, que também vai aparecer. Aqui ela é pequenininha, mas eu parei para contar e são 8 pontinhas representadas. Em todas as cartas vai aparecer essa estrela de 8 pontas. A gente sabe que existem inúmeras referências mitológicas, né, e míticas, relacionando a estrela com a orientação divina, né? O próprio Jesus Cristo, né, o nascimento dele, tem aquela narrativa que os magos se orientaram pela estrela do Oriente para saber aonde o menino estava nascendo, para que ele recebesse a visita dos magos. Então, a estrela é uma representação de orientação divina. E a estrela de 8 pontas, mais ainda, porque o que é a estrela de 8 pontas? A estrela de 8 pontas são 2 cubos, 2 quadrados sobrepostos. E o quadrado de 4 lados iguais, né, o quadrado equilátero, ele é a representação da perfeição na matéria, né? Ele é perfeito. Então, se você tem 2 quadrados sobrepostos, né, tendo aqui a representação da estrela de 8 pontas, o que está por trás desse símbolo? A união, o casamento perfeito entre a matéria, a materialidade e o espírito, a espiritualidade. E dessa união perfeita, você tem então o homem cósmico, o homem perfeito, o homem divino, que você pode usar as mitologias para representar, e a gente tem aí, por exemplo, Jesus Cristo, né, como uma representação dessa união perfeita de matéria com espírito.
Então, essa mulher, ela tá sempre sob a luz dessa estrela de 8 pontas, né? E tá a jorrar aqui, através desses jarros, um tanto de água num rio e um tanto de água na terra. O que esses jarros e essa água que ela jorra estão a representar? O vaso que cai na matéria, o vaso que cai na água, que a água cai na terra, representa os nossos instintos, representa os nossos aspectos psíquicos, emocionais, comportamentais, mais animalescos, mais primitivos, aqueles que precisam de contenção, de controle, para que sejam postos a serviço da espiritualidade e da humanidade da forma correta. O líquido, a água que cai no rio, que cai na própria água, representa todas as nossas aspirações espirituais, as nossas aspirações de valores, de princípios, de virtudes, todas essas aspirações que eu diria que são assim mais etéreas, mais sutis, mais intangíveis e que fazem parte da nossa mochila e da nossa mochilinha, da nossa trouxinha de valores, né, de virtudes, estão aqui representados nesse líquido que cai no próprio rio. E o que esse jogo, né, da Sofia estar a derramar a água um tanto na terra, um tanto no rio, nos quer dizer? Nos quer dizer que esse casamento perfeito, esse encontro da matéria com o divino, essa união perfeita, ela acontece quando nós podemos controlar os nossos instintos, colocando os nossos instintos, colocando as nossas características mais humanas, mais terrenas, a serviço da sociedade, da humanidade e por isso mesmo, consequentemente, da divindade. E ao mesmo tempo, nós também elevamos as nossas ações, as nossas intenções a aspirações mais elevadas, mais sutis. Em todas as cartas, ela tá sempre, inclusive, a Sofia, de costa, né? Ela não olha para o vaso que cai na terra. Ela tá sempre olhando, olha aqui no tarô egípcio, ela tá sempre olhando como se ela estivesse dando, inclusive, mais atenção ao jarro que cai na água, que é justamente essa intenção, né, de aspirar sempre algo mais evoluído, algo mais virtuoso, algo que realmente nos eleve na nossa condição humana e nos aproxime mais do divino. Então, resumidamente, esse arquétipo está a dizer o seguinte: nós, orientados pela luz divina, pelo ser divino, nós nos aproximamos dessa divindade quando nós colocamos todas as nossas forças, sejam as nossas forças mais sutis, mais etéreas, os nossos princípios, os nossos valores, sejam as nossas forças mais terrenas, mais instintivas, mais mundanas, a serviço de um coletivo, a serviço da continuidade da vida, a serviço da própria divindade. A água, o rio que aparece, e até no tarô egípcio é um rio, tá, gente? A representação de um rio, esse azulzinho aqui. Ele tá a tratar do fluxo da vida, né? O rio é a representação da própria vida. Você tem passado, presente e futuro se misturando numa coisa só, e a água que corre e que não corre mais por aquele leito, né? A água só passa uma vez, depois ela deságua em qualquer outro lugar, mas ela só passa uma vez naquele momento daquele leito. Esse rio, ele tá a representar a nossa própria vida, a nossa própria existência. Então, eu transformo a minha existência numa existência com um apelo de evolução espiritual, de dedicação ao próximo, de dedicação aos valores mais sutis, mais etéreos, na medida que eu controlo os meus instintos e coloco os meus instintos a favor da construção da humanidade, e na medida que eu estou sempre a aspirar, estou sempre procurando realizar as virtudes,
né? Os princípios, os valores éticos e morais que me aproximam da manifestação desse divino. Então, essa carta, esse arcano, ele também é conhecido, é que aqui, infelizmente, eu não tenho nenhum deck com essa representação para mostrar para vocês, mas ele tem vários tarôs que chamam a estrela, a carta 17, de a esperança, né? Como se realmente esse tipo de comportamento nosso nos desse a esperança de ascender a esse divino, de nos aproximarmos cada vez mais dessa existência perfeita, né? Que é esse casamento dos dois cubos, que gera aí essa estrela de 8 pontas. E se vocês pararem para observar, né, uma última curiosidade, para quem gosta de numerologia, 17 representa 8, porque quando a gente faz a numerologia desse número, 17 a gente quebra, né, em 1 mais 7 e soma formando 8. E 8 é exatamente o número que representa essa perfeição, esse casamento do espírito com a matéria. Então, mais uma curiosidade aí desse arcano muito lindo que traz então pra gente sempre, inclusive nas tiragens com caráter adivinhatório, traz sempre essa mensagem de esperança, né? Existe como nos alinharmos a um fluxo, a colocarmos a nossa vida nesse fluxo perfeito e nos aproximarmos cada vez mais do divino. Gente, essa é a estrela ou a esperança. A gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijinho, tchau, tchau!